Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos. Agradecer a casa pelo convite de retornar aqui. É uma casa que eu gosto muito de visitar. Sempre me sinto acolhido aqui. Faço um pit stop lá em Campo Alegre. Né? Quem já viu minhas palestras sabe da minha relação que eu tenho com aquela cidade. Já vim hoje, mas vou ficar já alguns dias por lá. E é uma alegria estar aqui falando sobre um tema que nos toca de maneira muito especial, a necessidade do perdão e do auto-perdão. E a gente vai ver que o tema perdão, ele nos provoca, nos instiga, nos movimenta de maneira muito intensa. Seja no momento em que nós necessitamos ser perdoados por alguém, né? O que quase nunca acontece na vida, né? Nós somos perfeitos, não erramos, etc. e tal. Ou naquele momento em que a vida nos convida a exercitar o perdão para com o outro. Hein? Vamos encontrar nesses momentos, nessas duas faces da moeda, desafios e convites da vida bastante intensos. E não é à toa que a gente vai passar por esse ponto, que quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus, um dos aspectos destacados pelos espíritos é justamente a nossa capacidade de perdoar, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Não é à toa que o perdão está lá. E quando a gente pensa em perdão, a gente já vai entendendo a dimensão que esse desafio nos traz. Agora vamos ver se eu acerto aqui a tecnologia. Vou tentar aqui. Deu certo? Deu. Eu estava comentando com o André, fiz essa palestra outro dia lá no Paz do Senhor em Joinville, e eles botaram essa foto no Instagram. Eu achei tão bonita, né? E a gente pode entender essa nossa conversa ali com o pássaro. Pode ser com o pássaro, pode ser aquele pássaro representando nós mesmos. Talvez seja o primeiro e maior desafio, o auto-perdão. Porque muitas vezes nós estacionamos na culpa. E a culpa não pode ser um estacionamento. A culpa tem que ser um momento de percepção, de tomada de consciência, perante uma situação que necessita ser modificada. Mas é necessário que a gente dê esse outro passo. Nós vamos ver também, inspirados aí pelo Paz do Senhor, eles, além dessa foto, eles botaram uma mensagem da irmã do Fô. Nós vamos ver essa mensagem. E quando ela fala do auto-perdão, ela fala é bem profunda, né? Porque ela fala assim da nossa necessidade de sair da acomodação. Né? Então, esse movimento, dessa conversa nossa conosco mesmo, em que a gente não estacione na culpa. Vamos falar a respeito disso. Né? Aqui é um slidezinho que tem um resumo. Eu sempre pergunto e hoje não perguntei. Vou perguntar agora. Tem alguém que está vindo na casa pela primeira vez? Seja bem-vindo, em nome da casa. É seu primeiro contato com a doutrina espírita? Não. Então está dominado. A pergunta é porque às vezes a gente aborda alguma coisa, né? Tendo essa resposta, eu entendo que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento, alguns têm muitos, alguns têm mais ou menos, mas às vezes a gente aborda um tema, né? E saber se tem alguém que está chegando na casa pela primeira vez é importante. Ou pelo primeiro contato com a doutrina espírita. Outro dia eu vim aqui na casa, trouxe uma amiga que era evangélica, né? E daí o cuidado na abordagem dos temas tem que ser distinto, naturalmente. Né? Aqui tem um resuminho da doutrina espírita, né? De alguns pontos. A respeito de Deus. Deus é a base da doutrina. Deus perfeito, bom e justo, com leis amorosas. Se a gente acredita em Deus, a gente tem que entender a vida desse jeito. Perfeita, bondosa, justa e amorosa para conosco. Mesmo nos momentos mais turbulentos. Mesmo naquele momento em que, internamente, a batalha parece impossível de ser vencida. Porque as maiores batalhas que nós
peleamos, né? Não são lá fora. Tem uma mensagem de Joana de Anjos lá no filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Eu adoro esse filme, sinceramente. A interpretação de todos os atores é espetacular, né? Eu não lembro o nome da atriz que interpreta a Joana de Anjos, mas ela é bem conhecida, né? E no final tem uma mensagem em que ela diz, né? Joana diz a Divaldo que ele vai entender um dia que a vida nunca foi dele, as lutas nunca foram dele para com os outros, mas sim sempre dele para consigo mesmo. E que tudo que a vida nos arranja ao redor serve para que essas batalhas internas nossas aconteçam. E isso não vale só para o Divaldo com a Joana, isso vale para cada um de nós. As lutas íntimas que nós estamos vivendo são as lutas que nós precisamos travar. Nós estamos num momento muito rico da nossa jornada. Rico e responsável, porque nós estamos tendo contato com a doutrina espírita. Nós somos aquele espírito que só o contato com o Evangelho de Jesus não foi suficiente. Agora a gente está tendo que vir com a doutrina espírita junto, reencontrando o Evangelho de Jesus dentro da doutrina espírita, mas encontrando a lógica da vida, que para muitos de nós era uma peça importante no quebra-cabeça. Pô, preciso entender esse negócio de reencarnação, né? Porque sem ela eu não consigo entender a Deus na sua perfeição, na sua justiça. Aí de repente vem a reencarnação e fecha um ponto que nos faltava a compreensão. Então nós somos esses espíritos, criados por Deus em progresso. Por isso, não somos a obra pronta. E esse é outro elemento fundamental quando a gente fala em perdão. Eu ter a consciência que sou um espírito em evolução. Portanto, imperfeito, no sentido de não ter a perfeição desenvolvida em mim ainda. Não imperfeito porque eu sou uma obra divina, mas eu estou desenvolvendo em mim a inteligência e as virtudes. Então, muitas vezes, sim, eu me equivoco. E uma das características que o perdão nos chama é o controle, o combate ao orgulho, o desenvolvimento da humildade. Porque quando eu me equivoco, o reconhecimento da falta exige que eu controle meu orgulho. Poxa, eu errei. Eu erro. Acontece. Porque quando o orgulho fala mais alto, o que eu faço? Eu busco no exterior as desculpas e postergo o convite que a vida está fazendo para que eu lance um olhar para dentro de mim. Então nós estamos nessa jornada de progresso. Temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher a cada instante. Vocês escolheram estar aqui hoje, eu escolhi aceitar o convite da casa, e assim nós vamos escolhendo. Cada dia, como é que a gente vai se comportar nos nossos relacionamentos, na interface com as pessoas. E a vida vai nos provar. A vida vai nos provar. Tem coisa que é inacreditável. Eu estava de carro com uma amiga outro dia e ela bateu o carro. Bateram no carro dela. E ela se incomodou naturalmente, né? Poxa, um dano material. E eu, como bom orador espírita, não, foi o mal menor, minha irmã. Temos o que agradecer. Ninguém se machucou. Poderia ser muito pior, os danos poderiam ser maiores. Só falei verdades. Domingo eu saí do centro espírita, eu bati o carro. Aí aquelas frases imediatamente vieram a ecoar no meu íntimo. É o mal menor, Luiz. Lembra do mal menor? Então a vida é assim, ela vai nos provar, ela vai nos testar, ela vai validar, né? Ela vai nos provocar a gente oferecer mais. Né? E muitas vezes esse convite é o homem velho, né? Aquela personalidade enraizada. A gente está acostumado a ser de um jeito que a gente é assim há 50 encarnações. Então nem sempre é fácil a mudança. Né?
E o perdão é um exercício gigantesco de convite à mudança. E a vida, então, é um processo de educação. O planeta Terra é uma escola. Característica comum dos espíritos aqui, espíritos ainda rebeldes à lei de Deus, somos nós. Significa que aquele primeiro ponto que a gente falou, a gente entende bem no conceito. Mas na prática, na hora que eu bato o carro, fica mais difícil de lembrar das leis amorosas do Pai a me alcançar. Né? E o grande objetivo da vida é a gente aprender a amar. Aprender a amar. Amor é o sentimento por excelência. E outro dia, conversando também com uma companheira de trabalho, falando a respeito do amor, ela falou, eu guardei na gaveta. Ela me disse assim, eu falei, olha, é interessante, né? Porque a gente passa reencarnações e reencarnações buscando aprender a amar. Na hora que o amor surge, a gente quer guardar na gaveta, não dá, é impossível. Porque o amor é um sentimento por excelência, o mais belo de todos. Então, por mais que ele gere conflitos dentro de nós, ele não pode ser guardado numa gaveta. E perdão e amor estão muito conectados. A definição da palavra perdão, lá do dicionário, latim, perdonare, prefixo per, ir além, donare, doar. Perdão, então, é doar além. Já mostra que tem um movimento que tem que ir adicional, né? Ou seja, eu tenho que fazer um esforço adicional. Por isso que perdoar é fácil, né? Simplesinho, básico. A gente tira de letra, né? A gente sabe que não é assim. E o que Jesus nos falou a respeito do perdão? Na oração dominical, quando a gente se direciona ao Pai, a gente diz, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa água eu posso tomar, né? Perdoai as nossas ofensas da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma intensidade, que eu consigo fazer isso em relação àqueles que me ofenderam. Eu estou pedindo reciprocidade. Eu estou dizendo a Deus que Ele não precisa me perdoar mais do que eu consigo perdoar as outras pessoas. A nossa sorte é que a gente está conversando com Deus, né? Porque se a gente estivesse conversando com uma outra pessoa, a outra pessoa, ela ia dizer, então tá bom. Tá, estamos combinados. Eu te perdoo da mesma forma que tu me perdoa. Mas é interessante, né? A gente refletir nesse acordo, nesse desejo que a gente expressa na oração dominical. Que a gente diz, Pai, perdoa as nossas ofensas da mesma forma como eu perdoo aquele que nos tem ofendido. No fundo, a gente sabe que a gente não consegue exercitar isso 100%, mas é um tratado de intenção de que a gente consiga fazer, né? A passagem de Pedro conversando com Jesus, também bastante conhecida, né? Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sem entrar no mérito do 7 e do porquê dos 70 vezes, o recado é a gente tem que perdoar sempre. A gente tem que buscar praticar o perdão todas as vezes que a vida nos convidar a esse exercício. E a gente vai refletir sobre os porquês disso, né? E a passagem da mulher adúltera, né? Que é uma passagem belíssima, talvez uma das mais bonitas do Evangelho, né? Porque a gente vê a envergadura moral do Espírito que é responsável pelo nosso planeta, que é Jesus. Da capacidade de acolhimento que ele apresenta nessa passagem, nos trazendo um recado de que antes de apontar o dedo, antes de recriminar, eu devo acolher. Então diz a passagem que está em João, os escribas, acho que eu vou ter que botar meu óculos. Ficou melhor. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isso testando para terem de que o acusar. Então, eles imaginavam colocar Jesus no xeque-mate.
A lei de Moisés dizia que a mulher deveria ser apedrejada. Eles sabiam que Jesus pregava o amor. Se Jesus dissesse não apedrejem, ele estava indo contra a lei de Moisés. Se ele dissesse que apedrejasse, ele estaria indo contra o que ele pregava. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Essa frase Jesus não disse para os escribas e fariseus, Jesus disse para nós. Ela ecoa até hoje, válida para cada um de nós. Na hora que a gente observar o outro, a gente tem que lembrar a respeito ainda que o outro é imperfeito, assim como nós somos imperfeitos. Que o outro erra, assim como nós erramos. Então Jesus diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E inclinando-se, novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Talvez aqueles que com mais facilidade olhavam já, assim como nós, olhamos a nossa caminhada e percebemos os nossos equívocos, as nossas faltas. Aqueles momentos em que falhamos e seguimos, muitas vezes, falhando. Então os mais velhos foram saindo primeiramente. Foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Então vejam o exemplo que Jesus deixa de acolhimento. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Pensemos nós perante Jesus e Jesus olhando aos nossos equívocos e nos dizendo: eu não te condeno. Mas, a partir de agora não peques mais. Mostrando a necessidade de que no momento da nossa tomada de consciência sobre os equívocos, que a gente busque a cada dia tomar o caminho que a gente entende como correto. A necessidade da reforma íntima. Então, quando eu estou na posição de quem necessita do perdão, é preciso controlar o orgulho, entender que eu erro, me perdoar por isso. Fundamental, me perdoar por isso. Errei, o que eu faço daqui para frente? Como eu conserto as coisas? E aí, na medida da tua capacidade, fazer os esforços para isso. Porque se eu não me perdoo, eu estaciono na culpa. E a culpa gera transtornos psicológicos graves e conexões com o mundo espiritual das mais tristes possíveis. Existe um mundo espiritual, todos nós sabemos. Muitas das vezes lá estão irmãos nossos com quem nós temos desentendimentos, mágoas, equívocos praticados e que estão lá chateados conosco. Não conseguiram nos perdoar. Não conseguiram nos perdoar. E são prisioneiros disso. Sofrem com isso. Nos perseguem, nos buscam, porque não conseguem nos perdoar ainda. Lá no filme do Divaldo, né? O Máscara de Ferro. 40 anos perseguindo o Divaldo. Porque não conseguia exercitar o perdão. E no momento da culpa, eu abro uma conexão muito especial para que esses irmãos me atinjam. Porque aquele irmão que não gosta de mim, que está lá, ele não vai vir me influenciar na hora que eu estou aqui no púlpito do Centro Espírita, falando de Jesus. Mas na hora que eu bato o carro no trânsito, aí a brecha está aberta. E a culpa é uma brecha muito importante.
Eu não conheço ninguém de vocês, a realidade de vocês. Mas quem está nesse momento da culpa tem que virar essa chave. Porque no momento da culpa, esses irmãos nossos, porque são irmãos nossos, Deus, Jesus, os bons espíritos não nos amam mais do que amam a eles. E assim é. E assim tem que ser. Mas esse irmão, na hora que eu estou na culpa, ele só vem na minha mente e diz assim, realmente, você não presta. Viu o que tu fez? Tu não tem vergonha disso? E ele aumenta a minha culpa. Então a minha conversa não tem que ser com ele, a minha conversa tem que ser com Jesus. Jesus é aquele que diz, eu não te condeno, mas vai e não voltes a pecar. Então perante Jesus eu não vou envergonhado, eu vou para ser acolhido. Eu vou sabendo que apesar dos meus pecados, eu sou amado. E sabendo que Ele vai me orientar, meu irmão, então vamos caminhar de outra forma daqui para frente. É belíssima essa passagem, eu adoro. Né? E o auto-perdão está inserido já quando Jesus fala dos mandamentos. Né? Fala do primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mostrando os três aspectos onde a gente tem que movimentar o amor. Deus, o próximo e conosco. E a base, amar o próximo como a ti mesmo, que é semelhante ao primeiro. Ou seja, para que eu ame a Deus, eu preciso amar o próximo. E para amar o próximo eu tenho que aprender a me amar. Né? E também o Divaldo tem um videozinho, Elixir, Amor é o Elixir da Vida, né? Em que ele diz isso, olha, não é importante se você é amado, o importante é que você ame. E o primeiro desafio é o auto-amor. Porque se a gente não consegue se amar, é porque a gente está olhando as nossas imperfeições e não está conseguindo lidar com elas. E aí como é que a gente vai lidar com a imperfeição do outro? Se a gente não consegue tolerar e amar as nossas, né? Então esse é o convite. E aqui a frase que estava lá no CEP, só foi dia 27. Foi há pouco tempo atrás. É uma mensagem da irmã Dufaux, e olha o que diz. Nos instantes de crise é que surgem as mais nobres oportunidades de descoberta e auto-perdão. Ou seja, as crises, as batalhas íntimas são oportunidades de reflexão e transformação. Olhe para o seu momento de testemunhos com coragem. Peça a Deus a força que lhe falta. Respire fundo e não adie o ensejo bendito de ruptura com a fuga e a acomodação, que constituem dolorosas prisões emocionais. A fuga e a acomodação é eu não encarar a realidade daqueles acontecimentos. Eu não conseguir olhar para minhas sombras, não conseguir olhar para dentro de mim e lidar com aquele equívoco cometido. O tempo presente, porém, chama-nos para a lucidez moral. Compete-nos o perdão incondicional ante os dissabores com nossas atitudes, a tolerância com nossas faltas e brandura para recomeçar. Um convite na mensagem da irmã Dufaux ao exercício do auto-perdão. Está no livro Lições para o Auto-Amor. Do livro Iluminação Interior, Joana de Ângeles nos traz a seguinte reflexão. Ninguém escapa, na Terra, aos processos de sofrimento infligido por outro, em face do estágio espiritual que vive no planeta e da população que o habita ainda ser constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento do intelecto moral. É mais ou menos o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Porque nós aqui temos imperfeições, temos uma necessidade gigantesca de nos relacionarmos com as outras pessoas, para ir aprender um com os outros. Então, nesse processo, a gente vai sofrer, passar por processo de sofrimento infligido por outro. Infligido por outro. Interessante a gente refletir sobre isso, né? Não é que o outro faz a gente sofrer, o outro é um estímulo. O sofrimento
é a forma como eu respondo a esse estímulo. Então, quando eu não consigo perdoar alguém, a vida está falando de mim, e não do que a outra pessoa fez. Para mim, a vida está falando de mim. Está me mostrando uma situação em que eu não consigo ainda exercer o perdão. Eu bati o carro lá, foi tranquilo, foi só o para-choque. Agora, se eu tivesse batido, tivesse ficado lá engatado, quebrado, será que eu ia ficar calmo? Então a vida sempre vai me apresentar um momento me convidando a fazer algo mais. E daí ela fala sobre o planeta Terra, da população que é habitada por espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto e moral. Somos nós, né? Está claro que somos nós, que ela está falando da gente. Olha só como é que pode, né? A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos e deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Serenidade, calma, né? E altivez, determinação para a gente mudar esse processo. A gente citou a definição, o sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, né, da questão 886 do Livro dos Espíritos, e ali aparece o perdão das ofensas. Ou seja, para que a gente seja caridoso, e a doutrina espírita vem nos dizer o quê? Uma frase muito conhecida: fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque é o exercício da caridade, conforme entendia Jesus, que nos transforma. Essa salvação é a nossa transformação, é aquela nossa jornada de progresso do espírito. E para a gente praticar a caridade, a gente vai ter que exercitar o perdão. Né? O perdão. E outro dia, nessa palestra de CEPS, de vez em quando eu lembro do meu pai, né? Claro, meu Deus, de vez em quando, quase todo dia eu lembro. Agora ele já está lá de volta para casa, no mundo espiritual. Mas é um espírito muito... Conexão de amor existia entre a gente, não segue existindo. Então, penso nele com muita paz, muita tranquilidade, né? E ele, num vídeo que acho que até mostrei aqui já, mas ele diz assim, né? Eu já gravei mais ou menos a história, um legado, a gente tem esse vídeo dele. Ele desencarnou com Parkinson, né? Para quem não acompanhou já falando sobre essa história, nos 84 anos, nos 4 últimos anos, a doença avançou bastante, com quadro de demência associado, e a gente pôde estar bem próximo dele e trocando bastante afeto. Foi uma experiência, espero que ele tenha aproveitado bastante, assim como eu espero que a gente tenha aproveitado bastante essa jornada. E num dos vídeos ele diz assim, ó, eu nasci em Campo Alegre, eu tenho que agradecer a Deus por isso. Eu devo a Deus essa oportunidade. E para pagar a Deus, eu preciso servir ao próximo. A moeda de Deus é servir ao próximo. E é um legado que ele diz, né? Que ele deixou, esse vídeo. Se alguém me encontrar no Instagram e for olhar, esse vídeo está lá no meu Instagram, eu postei. E por que eu trago isso? Porque a moeda de Deus é servir ao próximo. O amor cobre a multidão dos pecados. O acerto de contas nosso com a vida é através do amor. Através do amor. Né? Aquela pessoa que fez algo que nos incomodou, ou melhor, fez algo e a gente se incomodou com o que ela fez, porque é isso que acontece. Não é ela que nos incomoda, somos nós que nos incomodamos com o que ela faz. Então a gente pode trabalhar isso na gente, né? Não adianta ameaçar ela, dizer assim, eu vou perdoar porque eu sei que na outra encarnação, aí ela vai pagar. A gente acha que a encarnação é um chicote. Né? O objetivo da encarnação é judiar do outro e da gente também, né? Porque a gente é o outro do outro, né? Então, se a reencarnação, se ela vai se acertar na outra encarnação, a gente também vai. Mas não é isso, né? Eu falei há pouco assim, Deus e Jesus não amam ninguém mais ou menos, amam a todos. E a moeda de Deus é o amor. Então, aquela pessoa que fez algo e a gente não consegue lidar com aquela situação, o que a gente tem que desejar é que ela consiga amar. Assim como eu estou sendo convidado para amar a ela também, né?
Estou sendo convidado a amar a ela. Eu gosto de trazer umas histórias assim da... A minha família é muito rica, só a minha, rica de histórias, né? Nesse sentido. A história, todo mundo tem histórias. Contei do meu pai. E tem uma da minha mãe, que quem já escutou minha palestra já sabe que eu conto, e vou contar de novo agora, não tem jeito. Outro dia eu estava contando a história dela lá no Passo do Senhor e ela subiu a escada, assim, na metade da história. Eu falei, chegou o personagem principal. E a história diz assim, ó, e fala sobre perdão. A minha mãe tem 4 filhos e o filho predileto dela mora lá nos Estados Unidos. Né? Isso todo mundo sabe, só ela não reconhece. E eles representam muito o reencontro de 2 espíritos que se amam e, né, entre tapas e beijos. E de vez em quando sai faísca naquela relação. Semana retrasada, ela falou, teu irmão disse que vai mandar passagem, eu vou lá passar o Natal com ele. Em dezembro, mãe, vai, fique lá um tempo, que bom, né? Aí semana passada, mãe, quando a senhora vai? Não vou mais. Agora eu perguntei, mãe, como é que tá as coisas? Ele me ligou, né? Disse, mãe, a senhora não vem mesmo. Mas assim eles são, isso não me afeta, porque eu sei que isso é normal. Acontece com a gente também. Né? Às vezes discutir com alguém, ficar uns 2, 3 dias de mal, e depois tem que voltar ao normal. Mas tinha uma vez que eles tinham discutido e estavam uns 4 meses sem se falar. A situação tinha fugido ao controle. E daí fica uma reflexão. Quantas famílias, né? Quantos casos, se a gente não conhece da nossa família, conhece de alguém, se não, espero que não seja com a gente, mas se for, que reflita a respeito, que o cara está 5 anos sem falar com o irmão porque brigou. Às vezes uma vida toda virou a cara e não falo mais. Cara. Daí vai chegar lá no mundo espiritual, vai olhar o plano reencarnatório e vai descobrir que aquele irmão que deixou de falar era justamente o que ele tinha pedido para reencontrar aqui. Não, agora vai. Pode mandar, que agora vai. Vai nada. Só que não foi. Né? Mas então, eles estavam brigados há 4 meses. E daí era meu aniversário no domingo, era uma sexta-noite, eu estava lá numa festa de Joinville, que é a festa da solidariedade. Estava sozinho, sentado numa mesa, minha mãe veio ao meu encontro e me perguntou, meu filho, o que é Adriano, ela me chama de Adriano, Adriano, o que você quer ganhar de presente de aniversário? E eu digo, eu não sou médium, não sinto, não vejo, não escuto, né? Mas ali eu estava inspirado pelo Espírito Santo. Eu falei para ela assim, eu quero que a senhora faça as pazes com meu irmão. Ela não esperava ouvir aquilo, mas não se deu por vencida. Ela falou assim, mas eu não fiz nada. Quem que está falando ali quando diz isso? O orgulho. Quem responde eu não fiz nada é o orgulho que responde. Por isso que a gente falou que o perdão vai ter que administrar o orgulho. Quando eu preciso me perdoar, eu tenho que administrar meu orgulho para reconhecer que eu me equivoco. Quando eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que administrar meu orgulho, que não deixa que eu exercite o perdão para com o outro. Então a resposta dela vem no tom do orgulho. Eu não fiz nada. Mas eu não estava vencido. E respondi, se a senhora tivesse feito, seria mais fácil? E aí ela se calou, e as pazes foram feitas, e o presente de aniversário foi recebido. Mas esse é um exemplo, né? Para que a gente cuide. Porque aquele que está 10 anos sem falar nem lembra porque começou. O dano da distância que está se causando é muito maior do que qualquer coisa que seja feita. Lá no começo, tinha uma frase do Gandhi que dizia assim, o perdão não é para os fracos. Por quê? Porque eu tenho que domar em mim essas questões, principalmente do orgulho. Então não é uma coisa simples a ser gestada. Eu estou acostumado a ter uma lista de coisas dizendo assim, por que eu não preciso? Porque foi ele, como ela disse, não fiz nada. Porque foi ele que falou assim, porque eu estava quieto. Ou seja, a lista nossa... O que importa é a gente se movimentar as nossas energias no sentido de fazer as coisas darem certo. Ixi, rapaz, meus slides vou ter que pular quase tudo aqui, porque
A falação é grande. Ó, mas por que perdoar? O perdão não faz a outra pessoa correta, né? Te faz livre. Então o exercício do perdão para comigo ou para com o outro é uma libertação para mim. Porque como é que eu carrego a mágoa, o ódio, o rancor por aí? Que vida que eu tenho? Isso me consome por dentro. Então eu perdoar o outro é um ato de alto amor. É eu querendo ficar bem. É eu querendo ficar bem. Né? Eu participei de grupo mediúnico durante 25 anos como dialogador. E a gente atendeu inúmeros espíritos que se manifestavam na reunião, querendo vingança, buscando vingança. E eu tive inúmeras vezes a oportunidade de perguntar a eles, e eles relatavam a situação que tinha acontecido, porque ele matou minha família, porque aconteceu isso. E eu perguntava a eles, onde estão aqueles que você ama? Nenhum sabia. Nenhum deles. Por quê? Porque dentro da gente a gente tem que escolher ou o amor, ou o ódio, ou a vingança. Porque é um espaço único dentro da gente. Né? E daí, só para não deixar a história, o fio desatado, né? Quando a gente conduzia eles nessa reflexão de onde estão aqueles que você ama, e ele se permitia embarcar nessa dúvida, por que eles não estão aqui contigo? E quem são eles? Inúmeras vezes, esses irmãos percebiam a presença daí no ambiente daqueles que eles amavam e conseguiam ser socorridos. Isso num grupo mediúnico, mas isso é a nossa vida. É a gente desatando os nós. É eu escolhendo o que eu quero carregar comigo a cada dia. Se eu quero ficar bem, eu preciso sanear o que eu carrego dentro da gente. Então, por que perdoar? Porque a gente também erra, também precisamos de perdão em várias situações, para nos libertar de sentimentos ruins. Perdoar para ter paz. O que não é perdão? Esquecer o que aconteceu, a gente vai lembrar do ato. Ignorar que doeu é importante, porque isso pode me desenvolver a forma como eu vou me defender depois dessas questões. O perdão não exige que eu abra mão da justiça. Eu bati atrás do carro do cara. O cara foi simpático, mas abriu um boletim de ocorrência. Está tudo certo. Ou seja, eu não deixo de ter que responder à lei. Né? E também perdão não é perdoar e dizer, eu perdoo, mas não quero te ver na minha frente nunca mais. Né? Porque daí eu perdão da boca para fora e eu sigo carregando a brasa dentro de mim. Então é melhor eu não falar nada e resolver. Às vezes sim, eu preciso me distanciar, eu preciso tomar um fôlego. Né? Até para que eu possa me recompor e me reconstruir. Porque é difícil perdoar, porque doeu, porque ainda somos espíritos imperfeitos, por causa do orgulho, né? Aquela vontade de dar o troco, e daí às vezes alguém que chega, algum conselheiro diz, se fosse comigo, né? Não. Daí tu tá lá e tentando exercitar o perdão, a pessoa diz, eu não ia deixar barato assim. Não, tu tem sangue de barato. Não é? Por que perdoar? Porque a gente se liberta do veneno que está dentro da gente e a questão das conexões espirituais que a gente já falou. Aqui essa reflexão eu já fiz em outras palestras, quem já assistiu vai assistir de novo. Quem vai assistir de novo não pode colar. Tem que fazer de conta que é a primeira vez que está ouvindo, tá bom? Mas é que o tema perdão cabe aqui essa reflexão. Quem acha que Deus perdoa, levanta a mão. Agora vocês vão ter que participar. Quem acha que Deus perdoa, levanta a mão. Vocês vão tudo pro inferno, né? Tá louco? Não tem jeito. E quem acha que Deus não perdoa, levanta a mão. Tem um monte de gente que não sabe, está em dúvida. Mas a história, vou acelerar, contá-la de maneira acelerada, foi contada pelo Cosme Márcio, no Encontro Regional Espírita, lá em Joinville, há uns 15 anos. Ele diz assim, que chegaram para ele, disseram, Cosme, lá no centro espírita que eu participo, no grupo de estudos, está uma discussão se Deus perdoa, se Deus não perdoa. Tem um pessoal que acha que Deus perdoa e tem um pessoal que acha que Deus não perdoa. E o que tu acha, Cosme? Daí o Cosme diz, antes de responder, eu resolvi perguntar, né?
Perguntei, meu irmão, aqueles que dizem que Deus perdoa, por que eles acham que Deus perdoa? Ah, Deus perdoa porque a cada dia Ele nos dá uma oportunidade de recomeçar. Mesmo quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de construir um novo caminho. Eu recebo uma página em branco todo dia. A reencarnação é um exemplo da minha possibilidade de recomeçar e que Deus me concede. É um exemplo de perdão de Deus. E aí, Cosmo, Deus perdoa ou não perdoa? Daí ele diz, antes de responder, eu pergunto, né? E aqueles que dizem que Deus não perdoa? Deus não perdoa porque Ele nos ama de forma incondicional. Ele não se ofende, Ele não se magoa. A necessidade do perdão é nossa. Deus não precisa disso. Deus ama a todos, 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 de maneira imutável, incondicional, em todas as situações. Mesmo aquelas pessoas mais equivocadas que no nosso julgamento assim estão. E aí, Cosme, o que tu acha? Deus perdoa ou não perdoa? Que bonito esse entendimento que Deus perdoa, porque Ele nos concede novas oportunidades. É bonito isso, a gente entender a vida assim. Que Deus sempre me dá uma nova oportunidade, né? E como é bonito eu entender que Deus me ama de forma incondicional. De que Deus não se ofende, não se magoa e por isso não precisa me perdoar. Então os dois entendimentos são bonitos e os dois estão corretos, né, nesse sentido. E agora, para terminar a nossa fala, a gente vai passar um vídeo do Braulio Bessa sobre perdão, né? E tem uma coisa que ele diz nesse vídeo que representa muito. Ele diz assim: a vingança dura um segundo e o perdão dura uma eternidade, dura para sempre. Então, quando eu resolvo uma coisa, quando eu passo por cima do meu orgulho, seja para me perdoar, ou seja para perdoar uma outra pessoa, eu estou resolvendo a situação. Quando eu busco vingança, eu estou só aumentando o veneno e adiando a solução dos casos. Tantos espíritos, né, que os livros nos trazem, que estão há várias encarnações. Né? Uma hora os dois encarnados, daí daqui a pouco um no mundo espiritual, perseguindo aquele que aqui ficou, daqui a pouco os dois no mundo espiritual, depois voltando juntos e assim se degladiando, até o dia que um deles buscar o caminho do perdão. E esse, assim como nós, quando fazemos isso, não é o mais fraco. Esse sim é o mais forte. Agora vamos ver, Marcelo. Agora que é... Eu acho que a maior forma de justiça ainda é que o homem não é capaz de fazer a justiça através da justiça. É que nós somos verdade. E eu disse, que pode o homem decisivo de mal, mas a vista de Deus é muito boa. Por isso, eu disse, aquele dia que quem bate não esquece. A mãe, a visão, a filha, se torna aconselhável para a vida muitas vezes uma vez que nem merece. A justiça desmerece, a vingança traz o maldade. E o ódio que assalta a liberdade e deixa isso a esse malvado. A vingança salva um instante, e perdão dura a eternidade. Acredite de uma vez a esperança. A justiça tem sempre precisão. Na balança, 20 gramas de perdão pesam mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga que perdoa e vingança. Os eternizadores por caridade. Já pensou se ele pensasse de verdade se torna um negativo? Não, a vingança, ela dura apenas um instante. De perdão dura a eternidade. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entender isso como esquecimento. Não é Deus quem faz o julgamento. Cada um paga a conta do seu preço. A justiça nunca é um interesse mesmo certo. É o mal e a vontade. É quando me faz fraco, covarde, me faz fome, me faz livre e tolerante. Porque, meus amigos,
Meus irmãos, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui filosofando a respeito da vida a partir dos entendimentos da doutrina espírita. De coração, espero que vocês recebam a paz que eu sinto nesse momento